Bom, então aqui eu vou explicar o funcionamento do algoritmo de aprendizado de máquina conhecido como UMAP. Então, UMAP vem de Uniform Manifold Approximation and Projection. Tá? Então, basicamente, esse algoritmo ele é bastante recente, né? Ele foi publicado em 2018 e ele é um algoritmo de redução de dimensionalidade. Tá? Ele surgiu basicamente para tentar solucionar alguns problemas que os algoritmos existentes até então não davam conta de resolver. Tá? Então, apesar de ser um trabalho bastante recente, ele já foi muito citado. Então, aqui na minha consulta de 20 de outubro de 2021, veja que aqui ele já foi citado mais de 3.500 vezes, né? E também sendo aplicado em outras áreas. Tá? Então, por que ele foi tão citado? Né? Porque ele é realmente bom, tem muitas vantagens sobre alguns outros algoritmos e, portanto, ele é bastante utilizado. Então, minha ideia aqui é explicar nesse primeiro vídeo a fundamentação matemática e teórica desse algoritmo. Tá? Bom, existem alguns algoritmos de redução de dimensionalidade que são do tipo lineares, como o PCA, que é bem conhecido. Esse algoritmo que eu vou falar aqui, ele é do tipo não linear. Tá? Bom, resumidamente, o que esse algoritmo faz? Né? Ele considera que os nossos dados, ele olha para os dados como sendo pontos em um espaço n-dimensional. Então, partindo desses dados, ele tenta encontrar uma variedade sobre a qual os dados estejam. E daí ele usa, então, essa variedade para entender a topologia dos dados em dimensão alta e projeta esses dados em uma dimensão menor, preservando a topologia. Essencialmente é isso que esse algoritmo faz. Tá? Antes de falar um pouco sobre o algoritmo em si, eu vou falar um pouco sobre a maldição da dimensionalidade. O que seria isso? Esse é um fenômeno que basicamente está relacionado com o fato de que quando nós aumentamos o número de dimensões, o número de variáveis do nosso conjunto de dados, ou seja, quando a gente tem muitas colunas, né, isso faz com que os nossos dados eles fiquem mais esparsos. Em termos de variedade, isso significaria que nós temos uma variedade cada vez mais fragmentada, tá? Porque os pontos tendem a ficar longe uns dos outros. E isso para nós não é bom. O UMAP resolve isso introduzindo um parâmetro ρ, que a gente vai ver mais à frente, que controla a conectividade local da nossa variedade. Tá? Por isso, em teoria, o UMAP pode funcionar para qualquer número de dimensões, para reduzir a dimensionalidade. E ele não precisa de uma pré-redução como alguns outros algoritmos necessitam. Ok? Então, só para ilustrar essa questão da redução da dimensionalidade, eu vou pegar aqui e vou gerar dados aleatórios, 20 dados aleatórios, em dimensão 2, 8, 32 e 128. Tá? Esses dados aqui vêm de uma distribuição normal. Se nós pegarmos esses dados e para cada ponto do conjunto de dados calcularmos a distância até todos os outros pontos, nós podemos montar assim uma matriz, um data frame, em que nós temos aqui a distância de um ponto até os demais, e aqui mostrando se eu estava em dimensão 2, ou em dimensão 8, ou assim por diante. Tá? Eu só calculo as distâncias entre o grupo de dimensão 2, só entre dimensão 8, tá? É tudo separado por grupos. E aqui eu estou, então, visualizando como fica a distribuição dessas distâncias. Essa curva em azul é para a dimensão 2, a curva em laranja para a dimensão 8, essa curva verde para a dimensão 32 e a curva vermelha para a dimensão 128. Então, o que nós podemos observar aqui é que conforme a dimensão aumenta, né, essa distância tende a ficar realmente maior. Se vocês perceberem aqui, a dispersão da curva não varia muito, ou seja, a dispersão aparentemente não mudou, só o que mudou foi o valor das distâncias. Okay? Se nós normalizarmos os valores, né, das distâncias em cada grupo e fizermos uma nova visualização das distribuições, olha só o que acontece. A curva em azul é para a dimensão 2, a curva vermelha é para a dimensão 128. Então, nós podemos ver que quanto maior a dimensão, né, mais concentrados os dados estão. Então, os dados eles ficam mais concentrados, digamos assim, a distância fica mais concentrada, no sentido de que a dispersão dela é pequena, mas, como nós vimos no gráfico acima, essa dimensão aumenta. A distância aumenta conforme a dimensão. Então, quando a dimensão é muito alta, basicamente todos os dados estão a uma distância grande um do outro. Okay? É basicamente isso que fala a maldição da dimensionalidade. Vamos tentar entender aqui no nosso caso
Como é que isso acontece com um conjunto de dados mais conhecidos? Vamos pegar aqui o conjunto de dado íris, que contém 4 variáveis. Aqui vai ter largura da pétala e da sépala e o comprimento da pétala e da sépala para 3 espécies de flores. Tá? Então, eu vou descartar uma dessas dimensões e vou então visualizar os dados tridimensionais. Ok? Então, das 4 variáveis eu descartei uma para que nós pudéssemos visualizar os dados e os dados estão dispersos dessa forma aqui. Eu poderia também ter descartado 2 variáveis e projetado os dados no plano, obtendo essa figura aqui. Né? Então aqui eu estou vendo os dados no plano, como é que eles estão projetados. Essa projeção é simplesmente descartando algumas das variáveis. Tá? E eu posso ver aqui do lado e em cima como ficaria, né, a dispersão unidimensional dos dados, olhando só para uma dimensão. Então, se a gente olha para a largura da pétala, a gente vê que essa largura ela pode variar de 1 a 7, né? Os grupos vão ter variações distintas, mas todos os 3 grupos vão variar no máximo de 1 a 7. E quando a gente olha aqui para a largura da sépala, né, a gente vê que a variação vai de 4 até 8. E a gente pode ver essa dispersão aqui em cima também. Então, se eu estivesse olhando para dados unidimensionais da largura da sépala, o máximo que iria variar aqui é de 4 a 8. No caso, se a gente olha para os dados bidimensionais, vejam que esses dados aqui, eles estão ao longo da diagonal, né, de um retângulo. Então, com certeza, né, a diagonal tem uma medida maior que os lados do triângulo ou do retângulo. E por conta disso, essa distância aqui vai acabar sendo maior do que se a gente olhasse apenas para uma dimensão. E quando a gente olha aqui para os dados tridimensionais, se todos eles tivessem a terceira coordenada constante, eles estariam ao longo de um retângulo, né, da mesma altura. Uma vez que a terceira coordenada não é constante, eles ficam dispersos assim ao longo de um cubinho, né, um paralelepípedo. E a maior distância que a gente tem aqui é a diagonal desse paralelepípedo, que com certeza era maior que a distância dos dados quando eles estavam aqui no plano. Tá? Então, a ideia é trabalhar agora para entender como exatamente esse algoritmo funciona. O UMAP tem 2 pressupostos. O primeiro é que os dados estão uniformemente distribuídos sobre uma variedade. O segundo é que a variedade é localmente conexa. Ok? Então, o principal objetivo, no caso, é preservar a estrutura topológica da variedade. Essa suposição de que os dados são uniformemente distribuídos, ela pode parecer artificial, porque em geral os dados não vêm dessa forma. Por isso, o algoritmo usa uma ideia, uma técnica, para alterar localmente a métrica da variedade em torno de cada ponto, de modo que os dados se comportem como se estivessem aproximadamente uniformemente distribuídos. Qual que é a ideia? É que para cada ponto da variedade se constrói um espaço métrico discreto. E essa família de espaços métricos, então, ela vai ser mergulhada em um ambiente de dimensão menor, preservando a estrutura global. Tá? A maneira de unificar os espaços métricos é construir um grafo, considerando cada ponto como vértice do grafo. E a partir do grafo a gente constrói então complexos simpliciais difusos, que é o que nos vai dar a informação a respeito da topologia do nosso conjunto de dados. Né? Bom, então o que são complexos simpliciais? Nós podemos pensar que complexos de dimensão 0 são pontos, complexos de dimensão 1 são segmentos ligando 2 pontos, complexos de dimensão 2 são regiõezinhas assim planas, triangulares, cuja borda são segmentos ligando pontos. Simplexos de dimensão 3 são regiões do espaço, né, são volumes assim, tetraedros, e assim por diante. Tá? Então, a gente vai se basear nesse tipo de objeto para construir os complexos simpliciais. Aqui, nós estamos vendo que são dados uniformemente distribuídos. Então, eu peguei a função seno, calculei ela para intervalos regulares aqui, espaçados no eixo x. O que seriam, então, dados que não são uniformemente distribuídos? Então, eu peguei o gráfico acima e introduzi uma pequena perturbação nos pontos aqui para obter essa figura. Okay? Se eu usasse a mesma métrica em torno de cada ponto para tentar obter o meu grafo, tá, eu teria um certo problema. Por quê?
Porque a maneira de eu ligar dois pontos no gráfico é quando essas bolinhas aqui, elas se encontram. E se eu colocar a mesma métrica, a mesma distância para todas as bolinhas, quando a região for como essa aqui, pouco densa, as bolinhas não vão se conectar, ok? Uma maneira de resolver isso seria colocar uma bolinha de raio bem grande em torno de cada ponto. Acontece que daí eu teria um outro problema, porque eu teria um monte de bolinhas se encontrando aqui e eu perderia a estrutura local ali, como é que elas estão se conectando, ok? Então, como que o nosso algoritmo vai resolver o problema, né? Ele tem que, de alguma maneira, conectar esses pontos. A gente não pode ter pontos assim, senão nossa variedade fica desconexa. Tá? A maneira, basicamente... Bom, aqui eu estou mostrando, então, como ficaria os nossos complexos simpliciais se a gente mantivesse aquela mesma métrica para todos os pontos. Veja que esse ponto aqui não conecta com ninguém, esse aqui conecta com os demais aqui, então nós temos uma região triangular, aqui só um segmento, então nós temos aqui simplexos de dimensão 0, 1 e 2, tá? No caso aqui, como os dados são planos, não tem nenhum simplexo de dimensão 3. Então, isso aqui é ruim para nós, porque nós queremos que qualquer ponto conectasse com pelo menos um outro ponto, para nossa variedade ser conexa. Então, como que o nosso algoritmo dá a volta, digamos assim, nesse problema? Tá? Para fazer isso, ele altera a métrica local em torno de cada ponto. Né? Então, nós vamos ter regiões que são muito densas, regiões que são pouco densas. E conforme nós vimos, por conta da maldição da dimensionalidade, quanto maior a dimensão, mais esparsos os dados estão. Okay? Então, nós vamos considerar aqui que regiões muito densas, elas têm uma métrica, digamos assim, com um raio diferente, que decai para zero muito rapidamente. Enquanto que regiões pouco densas vão ter raios bem maiores, que decaem para zero de maneira não tão rápida. Tá? Mais explicitamente é isso aqui que nós estamos fazendo. Ó. Então, regiões pouco densas aqui, esse pontinho vai ter um raio bem grande, tá? E regiões muito densas vão ter um raio pequeno, ok? Assim a gente garante que todo ponto conecta com pelo menos um outro ponto e assim nossa variedade não fica desconexa. É claro que isso introduz um outro problema, né? Porque nós temos várias métricas diferentes e aqui existem algumas regiões que estão, né, digamos assim, sob domínio de duas métricas diferentes. Então nós precisamos compatibilizar essas métricas para depois mergulhar tudo isso em uma única estrutura só. Tá? Então esse é outro problema que tem quando a gente faz essa questão de mudar a métrica. Ou seja, se eu tenho aqui uma métrica com região que é essa verde e essa métrica roxa, essa região aqui que tem entre as duas, eu tenho que conseguir passar de uma para outra de uma maneira adequada. Tá? Então eu preciso compatibilizar essas duas métricas de alguma maneira. Para fazer isso, vamos considerar aqui um conjunto com n pontos e vamos considerar também uma métrica no produto cartesiano x por x. Dado um hiperparâmetro k, para cada xi, nós vamos calcular os k vizinhos mais próximos do xi usando a métrica d. Então esse cálculo aqui ele é feito usando o algoritmo dos k vizinhos mais próximos descendente. Isso porque esse algoritmo, né, a versão descendente dele, ele escala em ordem menor que quadrado. Né? Ou seja, conforme a gente aumenta muito a dimensão, ele não aumenta tanto assim a complexidade e o tempo de execução. Tá? Então, para cada ponto xi, nós vamos definir ρi, que vai ser o mínimo das distâncias do xi até o xj, onde esse j aqui ele varia no conjunto dos k vizinhos mais próximos. Tá? Ou seja, o ρi é a distância até o seu vizinho mais próximo. Né? E vamos definir também σi, que é um valor tal que essa exponencial aqui seja igual a log de k na base 2. O ρi ele é o desvio padrão dos pontos dentro do cluster ao qual xi pertence. Tá? E a seleção do ρi ele garante a conectividade local da nossa variedade, ok? E a escolha desse σi ele corresponde a um fator de normalização que acaba definindo para nós uma métrica riemanniana local. Né? Então, resumindo até aqui, o que acontece é que, dados os pontos no espaço original, o UMAP usa a distância até o vizinho mais próximo para cada ponto para obter o ρi e o σi,
e assim obter um espaço métrico local para cada ponto. Ok? Beleza, então assim a gente consegue compatibilizar as métricas. Mas como que a gente faz para, partindo disso daqui, criar um grafo para depois conseguir criar um complexo simplicial, né? A ideia é relativamente simples. Se duas bolinhas como essa daqui se encontram, então a gente diz que esses pontos eles estão ligados. Mas ao fazer isso, nós vamos ter um problema, tá? Por quê? Se eu olho partindo desse ponto de cima, indo para o ponto de baixo, eles estão conectados, mas eu estou olhando com a métrica do ponto de cima. Se eu olho do ponto de baixo indo para o ponto de cima, eles também estão conectados, mas eu estou olhando agora com a outra métrica, né? Com métricas diferentes, eu estou calculando distâncias diferentes. Quanto menor a distância, maior, né, digamos assim, é a ligação dos pontos. Quanto maior a distância, menor a ligação dos pontos. Isso vai fazer com que nós tenhamos algo mais ou menos assim, ó. O nosso grafo, para cada ponto, né, que está ligado, eu vou ter dois caminhos ligando eles aqui. Um caminho mais escuro aqui, outro caminho mais claro. Isso está ligado com o fato de que eu estou calculando por métricas diferentes, né? Ou seja, nós temos um grafo com pesos aqui. E nós precisamos agora compatibilizar isso daqui melhor para conseguir então criar o nosso complexo simplicial, tá? Como que nós vamos fazer isso então? Basicamente nós vamos fazer o seguinte: partindo daquele grafo ali em cima, nós vamos trocar aquelas duas ligações por uma única ligação. E essa única ligação vai ser calculada da seguinte maneira: nós vamos calcular P e J, que é a probabilidade de que o XI e o XJ estejam conectados no espaço original. Para calcular esse P e J, nós vamos calcular o PI dado J mais o PJ dado I menos o produto desses dois termos, tá? Essa simetrização ela é necessária para que a gente consiga, então, estabelecer uma única probabilidade independentemente das métricas, né? Mesmo cada ponto numa métrica diferente, essa simetrização aqui faz com que a probabilidade de P e J seja a mesma para os dois, ok? Então, mais especificamente, né, quando o grafo ele é criado com pesos diferentes, se a gente não fizer uma simetrização, a gente sempre vai ter duas ligações entre dois pontos, conforme a gente viu. Trocando aquelas duas ligações por uma única ligação dada por essa probabilidade, a gente consegue sair, então, do grafo e passar para o complexo simplicial, tá? Esse PI dado J, ele é calculado através dessa exponencial decrescente aqui. Repare que isso aqui depende do ρi e do σi, né? Então depende do xi e do xj. Se esse valor for muito pequeno, a gente diz que os pontos não estão conectados. Se esse valor for grande, a gente diz que os pontos estão conectados, tá? E o nosso K, ele é dado por 2 elevado a esse somatório aqui, que basta nós pegarmos aqui em cima, né, e exponenciarmos na base 2 essa equação, tá? Bom, além disso, o IUMEP também vai considerar Q e J. O Q e J é a probabilidade de que os pontos estejam considerados em dimensão baixa, né? Então eu vou pegar o meu XI, vou projetar em dimensão baixa para um YI, vou pegar o XJ, vou projetar em dimensão baixa para o YJ, e devo calcular esse QJ, que é a probabilidade de que eles estejam conectados em dimensão baixa, né? Isso porque, se eles estão conectados em dimensão alta, eu quero que eles estejam também conectados em dimensão baixa, tá? Então veja que essa probabilidade aqui depende de A e de B. E esses A e B dependem de um hiperparâmetro que a gente vai passar para o nosso algoritmo, tá? A gente vai explorar mais daqui a pouco, né? Então a gente troca aquelas duas ligações por uma única ligação. E agora a gente vê aqui onde a probabilidade é muito alta, né? Esse segmento aqui está escuro. Onde esse segmento aqui está bem fraquinho, porque a probabilidade deles estarem conectados é baixa, né? Veja que quanto mais distantes, menor a probabilidade de que eles estejam conectados. E tudo isso levando em conta a métrica local da variedade, tá? Bom, acontece que quando a gente coloca os pontos que estavam no espaço original para o espaço projetado, eles têm probabilidades diferentes de estarem conectados, os PJ, dos QJ. Então agora a gente precisa, digamos assim, otimizar essa projeção de modo que a estrutura topológica em dimensão baixa seja mais fiel possível ao que estava em dimensão alta, tá? A maneira do algoritmo fazer isso é maximizando, otimizando a nossa entropia cruzada, né?
Então a entropia cruzada aqui vai ser calculada desta maneira. Esse primeiro termo aqui, basicamente, ele vai medir para nós uma distância entre clusters, entre grupos diferentes. E esse segundo termo aqui vai estar calculando para nós a distância dentro de um mesmo grupo. Ok? É basicamente assim que o nosso algoritmo vai agir. Bom, e quais são as vantagens dele, então? O UMAP ele acaba sendo um algoritmo rápido, mais rápido que os demais em geral, que fazem o mesmo papel de redução de dimensionalidade. Um dos fatores é que no cálculo da entropia a gente usa o 2 elevado a um termo aqui, enquanto outros algoritmos usam uma expressão que depende do logaritmo, e o logaritmo acaba sendo computacionalmente mais custoso de aproximar. Outro motivo é que parte dos algoritmos exigem que os dados sejam normalizados, né, antes de você aplicar a redução de dimensionalidade. E o MAP não precisa disso, justamente porque ele olha mais para a relação da estrutura topológica dos pontos em si, né, como é que eles estão conectados. Tá? Então você não precisa fazer nenhum tipo de normalização antes de passar para o algoritmo, embora isso possa ser feito também. Tá? Além disso, você pode aplicar o UMAP diretamente, não precisa de uma pré-redução de dimensionalidade. Tá? Outra vantagem é que a implementação dele no Python suporta matrizes esparsas, e isso acelera bastante o tempo de processamento do algoritmo. Uma coisa bastante interessante também, que não tem a ver com o tempo de execução, mas tem a ver com uma, digamos, qualidade do algoritmo, é que ele associa as coordenadas em dimensão baixa sempre usando um grafo laplaciano. Enquanto alguns outros algoritmos fazem uma inicialização aleatória, tá? O UMAP ele sofre uma menor alteração desse processo de execução para execução. Ou seja, se você executar algoritmos de redução de dimensionalidade, que não seja o UMAP, em geral, para outros algoritmos, como o t-SNE, por exemplo, cada execução tua vai te gerar um resultado diferente. O UMAP não. Cada vez que você executar a redução de dimensionalidade, você vai obter essencialmente a mesma projeção. Tá? Na verdade, eu digo essencialmente porque esse algoritmo ele é invariante por rotação. Então, você obtém ali os dados rotacionados, mas essencialmente ele conseguiu separar da mesma maneira os pontos. Tá? Isso é uma vantagem. Por conta disso, ele pode não ser utilizado para redução de dimensionalidade, mas ele também pode ser utilizado para um agrupamento supervisionado. Tá? E por conta disso, ele é considerado determinístico, no sentido de que se você fornecer o mesmo input, o mesmo conjunto de dados para o algoritmo, ele vai te dar essencialmente a mesma saída, a menos de rotações. Tá? E isso permite, então, acrescentar novos dados a um espaço projetado. Ou seja, se você fez uma projeção com dados de treino, você depois pode pegar os dados de teste e simplesmente mergulhar com o que o algoritmo já foi treinado. Isso permite incluir o UMAP em um pipeline dentro de um projeto, tá? Coisa que outros algoritmos não necessariamente conseguem ser feitos. Bom, da onde que vem essa ideia de usar um grafo laplaciano, né? A ideia vem basicamente de você melhorar a divergência de Kullback-Leibler, que é justamente a função de custo utilizada no t-SNE, ok? E essa função de divergência aqui, em certos casos, ela é equivalente a um grafo laplaciano. Então, isso aqui acelera bastante o processo e torna, como eu falei, o resultado reprodutível. Tá? Então, resumindo, né, o que o UMAP faz? Ele pega os dados em uma dimensão alta, ele encontra métricas locais para cada ponto, depois disso ele constrói um grafo a partir dessas métricas, partindo do grafo ele constrói complexos simpliciais difusos. Esses complexos simpliciais difusos basicamente dão uma estrutura topológica dos nossos dados. Então ele mergulha essa estrutura topológica em dimensão menor e, é claro, depois ele otimiza esse mergulho de maneira a preservar a estrutura topológica da representação original. Tá? É basicamente assim que ele funciona. Então, até aqui a gente tem visto os fundamentos matemáticos por trás do algoritmo. Embora isso seja um pouco complicado, uma matemática abstrata, não é necessário muita complicação para usar o algoritmo. Ele pode ser usado de maneira bem simples. Ele possui uma implementação no Python muito parecida com o scikit-learn. De modo que, o que você precisa fazer? Você precisa criar um objeto da classe UMAP. Isso pode ser feito assim, né? Chamando a biblioteca UMAP, chamando a função UMAP, passa os hiperparâmetros que você quiser. Isso aqui então vai ser um objeto.
depois você simplesmente treina esse objeto. Então você dá um fit nos dados, né? O objeto.fit nos dados, ou um fit transform, se você já quiser transformar os dados originais para utilizar eles. Então, fazendo isso, você obtém aqui esse embed, que já é os dados no espaço projetado. Então, simples assim, com pouco código, o algoritmo que está já implementado faz tudo isso para você.